Fala galera do Jovem Cast, hoje estamos aqui iniciando mais um episódio e nesta quinta-feira nós temos convidados muito especiais, um pouquinho diferentes, a gente já está acostumado a ver em algumas telinhas também. Então, agora a gente vai deixar um momentinho para vocês se apresentarem, para vocês falarem o nome de vocês, ministérios que vocês partilham, ou de onde vocês vieram. Então, agora a gente, fica à vontade, pode se apresentar. Olá, Júlia. É uma alegria poder estar aqui junto com vocês no Jovem Cast, né? Também você que está acompanhando esse podcast, que é um podcast com certeza que enriquece muito a vida da gente. Me chamo Eliezer Ramos, eu sou pastor, trabalho na Associação Central Paranaense como presidente da associação. Olá, tudo bem? Tudo bem? Eu me chamo Max Douglas de Oliveira, eu sou um novo membro da Igreja do SIC e eu vim do Acre. Amei! De bem longe, né? Sim. E o que você tem achado de mais diferente? Faz pouco tempo que você está... O clima daqui é bem diferente. Um pouquinho frio? Um pouco. Só um pouquinho, né? Não tem tanta diferença assim. Gente, a gente está muito feliz que vocês aceitaram o convite de estar aqui hoje, que vocês aceitaram não só o nosso convite, mas também o convite de Jesus para estarem aqui neste momento agora, falando um pouco mais sobre a palavra e o quão ela é agradável para a nossa vida e o como ela pode ser diferente quando ela se chega aos nossos ouvidos, quando ela pode nos transformar. Hoje nós estaremos falando sobre um tema muito importante, não só na vida da pessoa adventista, mas também na vida de todos os cristãos, todas as pessoas de fato. Isso pode ser de qualquer outra religião, mas o assunto que vamos estar falando hoje é um assunto que todos nós conhecemos, é um assunto que todos nós levamos como deveríamos, na realidade, levar como uma devida importância. E antes da gente iniciar sobre esse tema, antes da gente falar qual assunto será, gostaria de convidar vocês para que a gente faça uma oração, para que a gente possa pedir para Jesus iluminar a nossa mente, para que Ele esteja à frente de tudo que venhamos falar aqui agora. Max, ora para a gente, por favor. Querido Deus, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa abrir nossa mente para que possamos entender e possamos compartilhar a sua palavra. Nos abençoe, nos livre e nos guarde do mal. Amém. Amém. E olha só que interessante, né, gente? A gente sempre inicia e finaliza o podcast com uma oração. E durante a semana, nós vimos exatamente qual a devida importância de uma oração em nossas vidas. No sábado, quando eu olhei ali a nossa tirinha, quando eu vi o tema da lição, quando eu vi o texto-chave, ele era um pouquinho grande, mas quando eu vi o texto-chave e eu li, eu realmente entendi qual era o propósito que Deus estaria me dando naquela semana. Quando vocês olharam o título, quando vocês viram a tirinha, o que vocês idealizaram que a gente estaria falando durante a semana? Bom, a tirinha, ela só faltou o hashtag Fica a Dica, né? Porque se Jesus, ela sempre vem muito atual, né? Mas... se Jesus orava, né? E nós, né? Então, acho que ele já abriu realmente qual era a dica do tema, né? Se ele precisava, quem dirá nós, né? Nós precisamos muito mais. Max, o que você imaginou quando você viu assim a tirinha? Não só a tirinha, mas o tema também. Eu imaginei que o tema seria oração mesmo, por conta que fala que Jesus tinha uma comunhão bem grande com o Pai. Então, se Jesus ele tinha uma comunhão, uma intimidade com Deus, por que nós também não devemos ter? Sim. E olha só, Júlia, e o título, ele é interessante, sabe? Porque quando fala a vida de Jesus no altar, né? Porque já na semana passada a gente tratou desse tema, e Romanos nos convida a ter um sacrifício vivo, né? Nos apresentar como um sacrifício vivo. Então, antes de Jesus Cristo se oferecer em sacrifício na cruz, quando ele morreu, ele viveu uma vida de um sacrifício vivo. Ele viveu a vida dele sobre o altar. E isso é bem interessante porque é o nosso modelo de vida. A gente às vezes pensa no sacrifício como um ponto na caminhada, na história. Sim. Mas quando a gente vive em conexão com Deus, nós estamos vivendo a vida como sacrifícios vivos, estamos vivendo a vida sobre o altar. É interessante porque é justamente essa dedicação à nossa vida sobre o altar que nós estamos falando durante a lição. O que nós estamos aprendendo a vida de Jesus no altar, ali nós estamos na parte 2, porque nós já conhecemos
alguns princípios que nós devemos ter para ter uma comunhão com Cristo. Semana passada estávamos falando sobre a importância de um devocional, da construção da vida de uma comunhão diária com Cristo. E quando nós estamos aprendendo sobre devocional, quando nós estamos falando sobre a comunhão com Cristo, nós automaticamente conhecemos também o poder da transformação de uma oração. O poder que uma oração tem em nossas vidas. E a lição, ela basicamente foi um balde de água fria para quem não é acostumado a orar, né? Para quem não tem esse convida costume. a orar bastante, né? Orar bastante mesmo, né? É interessante que sempre que a gente vai gravar o podcast, a gente sempre avisa os convidados. Nós oramos 3 vezes. E já tivemos pessoas que perguntaram, nossa, mas vocês oram 3 vezes? Aí a gente até brinca, não, é para Cristo abençoar mesmo que a gente vai falar. Porque eu vejo muitas pessoas falando sobre Jesus. Falar sobre Jesus é de fato muito fácil, mas falar sobre Jesus e através das falas que nós formos falar, tocar no coração de outras pessoas é mais difícil. Porque a gente pode abertamente falar sobre Jesus, mas será que o que eu estou falando está sendo santificado por Ele? Será que o que eu estou falando é realmente, de fato, como que Ele quer, o que Ele gostaria que eu falasse? Será que isso vai edificar na vida de alguém? A oração, ela é o ponto, tipo assim, é o crucial na vida de um cristão. A gente precisa orar, não só para que a gente santifique o nosso dia, não só para que a gente chame Cristo a partilhar desse dia conosco, mas para que a gente esteja nesse momento, para que a gente tenha esse momento com Cristo, esse princípio em nossas vidas. E... Só, Júlia, aproveitando o que você está falando, né, a questão não é se a gente fala sobre Jesus ou se a gente fala sobre Deus. É se Deus fala através de nós, né? Então a oração ela é fundamental para isso, né? Para que a gente tenha uma conexão e não seja a gente falando sobre ele, né? Mas ele falando através de nós. E isso só na conexão com ele que a gente vai conseguir. Sim. E a oração, ela abre as portas para que Cristo nos use, para que possamos tocar a vida de outras pessoas também. E orar muitas vezes, muitas horas, ou passar muito tempo orando, é a chave para o sucesso de um cristão? Ou vocês imaginam que a oração, ela é só de fato algo a mais para acrescentar na nossa comunhão? Ela é a chave para aquele ponto crucial de virada na vida de um cristão? Eu acredito que sim, né? A gente tem ali no texto de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, um verso bem curto, né? Orai sem cessar, né? É o que Paulo fala. Então, são as bases da nossa vida devocional, né? O estudo da Bíblia e a oração e o testemunho, né? Essas 3 coisas, essa tríade, ela não pode faltar, senão a gente não tem uma vida equilibrada, né? Então, eu acho que ela é crucial. Agora, existem muitos modelos de oração, né? Quando a gente fala de passar muitas horas em oração, não significa necessariamente a gente vai passar todo esse tempo de joelhos. Né? Na lição a gente viu alguns exemplos do autor falando de vigílias, que passou a noite toda, de ele, em algum momento ele também passou bastante tempo em oração, de joelhos. Eu acho que isso tem o seu espaço, o seu lugar, mas a gente também tem que viver uma vida de conexão com Deus, onde a gente consiga orar quando a gente está indo para a escola, ou quando está dirigindo o carro, indo no trabalho. Essa conexão ela tem que ser constante, ela não pode ser só um momento, como esse é o momento da oração, então eu vou parar, agora eu oro. Aí eu passo o resto do dia sem me preocupar com isso. Não, na verdade a oração é uma atitude que deveria permear todo o nosso dia, né? Max, o que você acha sobre isso? Eu concordo com o que o pastor falou, que a oração ela ajuda no crescimento espiritual. E a oração, ela tem várias formas, mas também ela deve ter uma qualidade, ela deve ter uma conexão, uma intimidade com Deus. É como se você tivesse um amigo e você se conversa com ele. Quanto mais você conversa, mais intimidade você vai ter. Então, você vai criando intimidade com Deus que você pode conversar a qualquer momento do dia. Sim. A oração, ela é uma abertura onde a gente pode contar sobre os acontecimentos. Claro que Deus estava conosco durante o dia, mas Ele gosta quando a gente chega no período da noite e a gente vai contar para Ele o que aconteceu. Ele estava nos acompanhando, mas é muito mais gostoso quando a gente tira esse momento para falar com Ele, para contar sobre as coisas que aconteceram, para também pedir, talvez, falar sobre coisas que você gostaria que tivessem acontecido. E claro, que se for da vontade dele, elas podem acontecer. Ele sabe de toda a nossa vida. E muitas vezes nós acabamos nos frustrando por quesitos de pedir em oração e não haver esse retorno.
quais são os principais inimigos da oração? O que pode nos deixar, talvez, frustrados, talvez a falta desse retorno? Quais são os nossos inimigos ali diários que a gente pode acompanhar? Olha só, a gente quando pensa em oração, às vezes a gente pensa muito em pedidos mesmo, Sim. pedidos e agradecimentos, né? Você falou sobre a gente contar para Deus o nosso dia, como o que aconteceu. E a oração, ela tem que ter esse aspecto também, de a gente conversar com Deus, né? Conversar sobre as situações, né? De repente você passou um dia onde você se irritou com alguma coisa, né? No trânsito ou em qualquer lugar, aquilo deixou muito aborrecido. Então, não é só contar para Deus, olha, fiquei chateado com isso que aconteceu, mas você conversar, Senhor, olha, isso me aborreceu muito, eu não queria ter agido dessa maneira, né? Como que eu posso agir diferente? Então, acho que um dos inimigos da nossa vida de oração é a gente restringir a oração a pedidos e agradecimentos ou simplesmente um relatório de fatos. Porque quando a gente está conversando com um amigo, você não apenas relata fatos, você fala sobre como aquele fato, o que significa para você aquele fato, né? Ainda mais se você viveu junto, né? Você passou o dia com aquele amigo e da noite, é uma amizade tão boa, e você está ali comentando, olha, isso foi muito legal hoje, ó, realmente foi legal, que experiência, ó, vou relembrar isso para o resto da vida. Como é gratificante, né? Vou guardar isso no Relembrar coração, né? É celebrar o momento, né? Então, a oração com Deus, ela tem que ter esse aspecto, né? Senão, Sim. ela fica um negócio muito mecânico. Se a gente abre os Salmos, né? Você abre os Salmos ali na Bíblia, e uma das coisas que pode enriquecer a nossa vida de oração é a leitura dos Salmos, e orar os Salmos, né? Quando a gente abre, tem alguns salmos que são de louvor a Deus, exaltando a criação, exaltando a graça, exaltando a misericórdia, mas tem outros que o salmista está chateado, está falando, olha, Senhor, eu fiquei em algum momento irritado por causa do que os ímpios prosperam, e eu acho que eles não têm problema de saúde, eles vivem bem, né? A gente pode falar sobre isso na sociedade, olha, parece que o mal está triunfando, Senhor, olha, essa situação e essa. E aí a gente vai dialogando até que o nosso coração vá se alinhando com Deus, né? Um outro inimigo que eu vejo é a gente, às vezes, querer impor a nossa vontade, né? A oração não é um gênio da lâmpada, né? Não é uma fonte dos desejos, que a gente vai lá e pede e recebe aquilo que a gente está pedindo, né? Se Deus é Deus mesmo, Ele é criador, Ele é poderoso, Ele é maior do que nós, então eu preciso me submeter à vontade dele. Eu acho que esse é um outro inimigo da oração. Quais os seus inimigos das suas orações, Max? Eu acho que inimigos das orações podem ser distrações do dia a dia. A gente pode se distrair e às vezes acabar se esquecendo de orar, deixar para falar com Deus no último momento do dia, você está cansado, você já se esgotou, e você deixar para quando você está deitado e orar. Isso você pode acabar até dormindo, o sono pode ser um grande inimigo, entendeu? Então, existem várias coisas, entendeu? C.S. Lewis até fala, né, você me fez lembrar, Max, né, que Satanás ele fala para os crentes, não, ore deitado, né? Ore deitado, porque daí a pessoa dorme e acaba não tendo muito tempo de oração. Gente, quantas vezes eu já fiz isso? A gente sempre fala que quando a gente vai preparar um tema para falar, a gente fala muito mais pra gente do que para as outras pessoas. E de fato, quantas vezes Satanás já não colocou no meu coração, tipo, ora deitada, que é mais fácil, você já tá pronto e tudo mais. E aí eu começava a oração, eu durmo um pouquinho tarde por causa da faculdade, acordo cedo por causa do trabalho. Mas às vezes eu começava a oração ali pertinho da meia-noite e eu acabava às 5 da manhã. Mas não é por causa que a oração foi fervorosa, é porque eu dormi no meio dela mesmo. E às vezes eu acordava e falava, gente, será que eu falei o amém antes de dormir? Isso acontece muito na vida do jovem. Tipo, Satanás vai tentando colocar artimanhas para nos tirar o foco de Cristo, para tentar fazer que a gente se desvie do caminho principal. E às vezes a gente entra em uma rotina tão doida, tipo, nós quando somos jovens a gente acha que vou descansar quando eu morrer e tá tudo bem. E a gente acaba criando rotinas doidas. Só que isso também causa um esfriamento espiritual. Às vezes aquela oração que a gente faz quando a gente acorda, quando a gente faz antes da gente dormir, quando a gente faz antes de comer o primeiro alimento do dia, às vezes aquilo acaba entrando na nossa rotina doida, e virar uma oração monótona, onde a gente fala, Jesus, obrigado pelo dia, amém. E às vezes você está fazendo essa oração de manhã, porque você já está tão acostumado a levantar e fazer oração, o dia nem passou e você às já vezes está nem lembra, oração. será que eu orei, né? Às vezes você chega no trabalho, né? será que eu fiz oração antes de sair de casa? Já vira algo que está ali,
como que a gente pode, hoje em dia, como jovens, com rotinas talvez doidas, como que a gente pode se livrar desse esfriamento em quesito de oração? Como que a gente pode se livrar dessas orações monótonas? Pra mim, eu acho que a oração ela não tem que ser uma coisa tão formal, igual, tipo, às vezes a gente ora na igreja e tal. Pra mim, a oração é uma conversa que eu tenho com Deus e ele é meu amigo. Então, eu vou conversar com ele informalmente. Às vezes eu tô lá trabalhando e tô conversando com ele, contando as coisas que eu planejo fazer ou que eu já fiz. E contando, pedindo, como é que eu posso dizer? Pedindo conselhos, um sinal, orientação, para eu poder vivenciar o meu dia a dia. Sabe que o pastor Mark Finley, ele dá uma dica interessante para a gente evitar, às vezes, essa desconexão na hora da oração, essa oração mais mecânica, né? Que é a gente orar em voz alta, mesmo quando ninguém está escutando, né? A gente está sozinho e tal, e de repente você começa a orar em voz alta, conversar com Deus em voz alta. Isso ajuda bastante a gente estar naquele momento, né? Porque se a gente está falando só na mente, é mais fácil a gente se desviar, né? da atenção da oração. Mas se a gente está orando em voz alta, então nos ajuda para estar concentrados. Outra coisa é evitar repetir sempre do mesmo jeito, né? Então você fazer as orações de formas diferentes ajuda também a gente se concentrar enquanto está orando e não se perder, né? Orar também com a Bíblia, né? Pegando a Bíblia e lendo ali na Bíblia e comentando, né? Estudando a Bíblia e conversando com Deus, são coisas que ajudam a gente a estar naquele momento da oração, né? E esse é um dos grandes problemas que a gente faz. Às vezes você pega um livro para ler e daqui a pouco você está pensando em outras coisas completamente diferentes, né? Então, orar em voz alta, mudar as rotinas e fazer a oração com a Bíblia, eu acho que são boas dicas para a gente estar naquele momento. Porque quando você ora, você conversa com Deus. Quando você lê a Bíblia, ele conversa com você. Então, por isso que... tem um diálogo, né? Exatamente. Diálogo. Ali, muitas vezes a gente faz a oração, a gente abre a Bíblia e o que a gente acabou de orar, Deus está nos mostrando o retorno. Claro que nós somos seres muito imediatistas e a gente espera que isso aconteça em todas as orações. Às vezes Deus vai demorar um pouquinho para responder a sua oração, mas é porque Ele sabe que existem coisas melhores para você naquele momento. Eu gosto de uma frase, Ellen White, que ela diz assim, que a oração não faz Deus baixar até nós, mas nos eleva até Ele. Então, a oração é muito mais sobre o que vai mudar em mim do que o que Deus vai me dar, né? Então, quando a gente está em oração, a gente está nesse processo de transformação. Se a gente ora pensando só no que vai receber depois, nós não estamos com o foco correto. Eventualmente, é claro que a gente está procurando alguma coisa. Senhor, me ajuda a encontrar esse negócio e tal. Senhor, me ajuda a passar nesse concurso. Não tem problema nenhum a gente pedir as coisas para Deus, mas isso não é a totalidade da oração. A totalidade da oração envolve a nossa transformação, a nossa capacitação para fazer a vontade dele. E por isso que Jesus Cristo gastou muito tempo em oração, porque ele sabia que como ser humano, ele era frágil para o tamanho da missão. Embora fosse Deus encarnado, mas o ser humano, o lado humano dele era frágil. Então ele buscava tempo para ser fortalecido, gastava tempo em oração para ele ser, digamos assim, habilitado. E Paulo falou que pela vida dele, a obediência dele, ele mesmo, ele foi aperfeiçoado. Ou seja, Jesus Cristo passou por uma experiência que transformou ele de certa forma, a experiência do sofrimento e a vida dele de oração. Então, se ele precisava disso, imagine nós. Sim. Às vezes a gente coloca Jesus em um pedestal tão grande que a gente imagina que ele também não passava por frustrações, que ele não passava por desafios. Mas Jesus, em todo o seu ministério, ele mostrou, sim, muitas curas, muitos milagres, mas eu acredito que em meio a tudo isso também houveram frustrações. Será que ele não pensava, tipo, poxa, mas se essas pessoas estivessem de fato com o coração aberto, será que não seria mais fácil? E em meio a tudo isso, ele estava ali em conexão real com Deus. Ele estava ali pedindo a orientação do Pai. Às vezes a gente quer que algumas pessoas, quando a gente está dando estudo bíblico, às vezes a gente quer que aquela pessoa abra mais a mente, que aquela pessoa aceite aquilo. Mas o fator principal nós não fazemos, que é pedir para que Cristo haja na vida dela. Que é pedir ali, orar por aquela pessoa durante a semana. Pedir para que Cristo molde aquela pessoa, para que Cristo coloque momentos onde a pessoa veja, tipo, Cristo realmente está ali na minha vida, Cristo realmente está olhando por mim. A oração, ela parece algo tão simples, e eu volto a dizer, porque já faz alguns episódios que nós estamos falando isso, mas o óbvio muitas vezes precisa ser dito. A oração, ela pode parecer simples, mas quantas vezes nós não deixamos ela como última escolha?
como um meio de, tipo assim, a última opção das nossas frustrações. Às vezes a gente tenta resolver ao máximo antes de só chegar e pedir para que Cristo nos ajude a resolver. Quantas vezes a gente não nos colocamos em situações onde nós mesmos somos os escritores daquela situação, onde nós mesmos estamos nos pegando de algo que seria simples de resolver e colocando em algo muito mais dificultoso, por uma simples falta de conversa com Cristo, por uma simples falta de falar com Ele. Sem dúvida, né? As coisas básicas, né? Aliás, as coisas essenciais da vida, elas são simples, né? São simples, e a questão da oração é algo simples, e você falou bem de que a gente repetir o óbvio, né? Por quê? Porque é uma coisa simples, e a gente não tem que ter essa necessidade de uma novidade. Eu preciso de uma novidade. Não, a novidade vai ser como Deus vai nos conduzir naquele dia. Isso sim, é um dia totalmente novo, a gente vai experimentar as coisas diferentes. Mas da nossa relação com Deus, o básico está estabelecido. A palavra dele, a nossa relação com ele em oração, e a gente utilizar bem estas ferramentas e contar a história. Então, aí vem o testemunho, né? Porque nós somos chamados para sermos testemunhas daquilo que Deus faz. Mas, às vezes, a gente é mais um advogado, a gente tem uma lista de argumentos, né? Sobre o que Deus fez, como defender a Deus. Não, Deus não precisa disso. Ele precisa de pessoas que tenham experiências com Ele e contem essa história. E a experiência a gente desenvolve quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ora e quando a gente testemunha dele. E é incrível que a gente falou tanto sobre oração, e justamente essa palavrinha tão pequenininha, a nossa rede semântica trouxe para que a gente, de fato, dê essa devida importância. Quando vocês viram, é porque às vezes a gente lê lição de uma forma tão rápida que a palavra, por mais que ela esteja ali em todos os momentos falando sobre, a gente acaba não dando a devida importância. E aí a rede semântica ela traz para que a gente, é oração. O que é a oração? Qual a importância dela na minha vida? Então, qual palavras vocês ligaram nessa rede semântica da semana? Qual palavra vocês relacionaram à palavra oração? Eu fiz um mini mapa mental aqui. Pequeno mapa mental. Tô colando aqui no... que a oração é o respirar da alma. A oração também pode ser uma conexão, uma forma de comunicação. A adoração é se aproximar mais de Deus, ter uma intimidade mais com Ele. Que forma ela poderia ser essa conexão? Eu posso dizer... Conexão é quando você se conecta com a pessoa. Então, se eu me aproximo mais, eu tô me conectando mais com essa pessoa. Tô tendo um relacionamento, então eu tô me conectando mais com ela. Com Deus. Entendo. Eu relacionei devoção, né? Oração. Quando a gente pensa numa pessoa que ora, pensa numa pessoa devota, uma pessoa que está totalmente comprometida com o relacionamento com Deus, né? Então, a primeira palavra que veio para mim foi devoção. Mas você colocou mais coisas aqui, Max, que você não falou. O Max colocou aqui. Ele falou ali ele colocou aqui, ó, adoração, né? Isso é que é muito bacana. O tema da nossa lição. Né? Também colocou gratidão, louvor, né? Louvor. Eu acho que tem tudo a ver com oração, né? Porque um coração grato também ele é um coração que se move a orar, né? Acho que um dos conteúdos, embora não deva ser o único, como eu falei no começo, mas os conteúdos principais da oração é a gratidão. Quando a gente não reconhece as bênçãos de Deus no passado, a gente não tem condições de pedir por novas, né? A menos que você entenda, não, Deus tem me ajudado, Ele tem estado ao meu lado. Então, Senhor, como o Senhor esteve comigo quando eu era criança, quando eu era um adolescente, quando eu era um jovem? Então, eu sei que o Senhor vai estar comigo nesse momento. E eu estou precisando disso agora, né? É essa a minha encruzilhada, a decisão que eu preciso tomar, enfim. Então, a gratidão ela é um grande componente da oração, porque ela nos habilita a confiar e a pedir novas coisas para Deus. Um coração grato é um coração adorador. Porque se nós somos gratos ao que Cristo fez em nossa vida, automaticamente vamos adorá-lo cada vez mais. Automaticamente vamos falar mais sobre a palavra, vamos falar mais sobre a potência que Cristo tem em nossa vida. Porque se aquilo realmente fez diferença em nossa vida, não há como nós ficarmos quietos. Algumas lições atrás, nós falamos sobre a mulher de Samaria. Ela era uma mulher tão pecadora e Jesus parou para falar com ela. Jesus pediu água a ela. Jesus foi a água que saciaria todas as outras sedes de outras pessoas também. E
a partir do momento que Jesus se encontrou com ela, ela saiu espalhando para todas as pessoas sobre como ele era incrível e que ele tinha parado para falar com ela. Eu imagino que nem todas as pessoas naquele local onde ela chegou contando devem ter acreditado nela, até porque ela era uma mulher muito conhecida pelos seus pecados. E eu imagino que hoje nós, como os cristãos, nós somos postos em muitas possíveis tentações. Não tentações, mas frustrações. Aonde nós estamos dentro da igreja, temos uma comunhão, e aí um irmão que nós mesmos às vezes julgamos como uma pessoa pecaminosa, ela se converte. E será que a nossa comunhão, quando isso acontece, ela vai estar tão fortificada ao ponto de não julgar aquela outra pessoa? Será que nós vamos ter a coragem, que foi também uma palavra que nós usamos em uma rede semântica algumas semanas atrás, será que teremos a coragem de orar por aquela pessoa? Na verdade, Jesus disse que era para a gente orar pelos nossos inimigos, né? Sim. Então, quando a gente pensa numa pessoa que nos aborreceu por alguma razão, e que talvez falhou feio conosco, né? Pisou na bola mesmo, né? Tem gente que às vezes se esforça para incomodar, né? Mas Jesus disse para orar, né? Jesus disse para orar. Então, eu acho que tudo começa, se a gente viu uma situação ou está achando que a pessoa não está sendo sincera, está sendo hipócrita, está ali só fazendo uma cena, né? Não é uma conversão de verdade, ela está só eventualmente querendo ganhar alguma coisa. Então a gente tem que orar por aquela situação. Se partir do pressuposto que é verdade, orar para que o Espírito Santo ache um caminho, né, para transformar aquele coração, né? Porque sim, Deus quer salvar todas as pessoas. A maioria das pessoas que se aproximou de Jesus não se aproximou pelos melhores motivos, né? Sim. Alguns queriam um cargo ali, né, no reino e tal, não, põe à direita, à esquerda e tal ali. Outros queriam matar romano mesmo, né? E Jesus Cristo iniciasse uma revolução. E isso acontece com a gente também, né? Sim. Às vezes tem um jovem que vem para a igreja porque está de olho numa outra moça ali, está a moça de olho, e tal, e eles vêm, né? E Jesus Cristo, ele toma isso, né? Ele toma do jeito que a gente pode dar, e aí ele vai trabalhando. Então, eu acho que essa noção a gente tem que ter, né? Às vezes tem uma pessoa que eventualmente parece que ela não está ali sensível. E desculpe citar de novo a Ellen White, mas ela diz que em alguns casos que a gente acha mais sem esperança são justamente onde Deus está trabalhando. Então, por isso que é legal a gente orar pela situação, para que Deus coloque o real sentimento, e às vezes aquela pessoa está ali para nos ensinar alguma coisa. E aí entra no propósito da oração que eu mencionei há pouco, de nos transformar, né? Testar a nossa paciência, o nosso amor, porque é fácil amar quem nos trata bem, né? Mas quando alguém incomoda, é difícil, aí a gente tem que levar Deus em oração. Max, você já teve alguma experiência onde você precisou orar por alguém que talvez estivesse ali testando o quão cristão você era? Isso acontece, né? Por conta que quando você ora pela pessoa que está te fazendo alguma coisa mal, te magoando, alguma coisa desse gênero, você se sente um pouco mais leve, porque às vezes nem chegou essa pessoa a te confrontar, porém isso te dá uma paz, entendeu? Então sempre orar por isso sempre te ajuda muito. Sim. Eu falo, as pessoas brincam que eu falo muito sozinho, mas nunca tô falando sozinho, eu sempre tô falando com Jesus. Mas assim como a gente havia comentado sobre falar, o pastor comentou sobre falar em voz alta, eu sou muito aberta, a minha amizade com Jesus é muito grande. Que legal. E aí, às vezes eu tô fazendo alguma coisa e a pessoa passa por mim, tipo, o que você falou? Aí eu falei, não era com você. Aí a pessoa, mas com quem você tá falando? Você está sozinha? Daí eu fico tipo, meu Deus, como é que eu vou falar que eu tava falando com Jesus? Tô falando com Jesus. Quantas vezes já bateram na porta do quarto e... Júlia, com quem que você tá falando essa hora de madrugada? Eu tipo, desculpa, eu tava falando um pouquinho alto, mas eu tava falando com Jesus, então tá tudo bem. E quantas vezes a oração, eu falo sobre a minha vida, porque eu não conheço a vida de vocês, também não conheço a vida de quem tá assistindo, mas quantas vezes a oração, ela já não foi um refúgio, aonde... Perdão, pode. Não, pode terminar até o pensamento, né? Desculpe cortar, ou senão agora eu já cortei e já vou. Mas sabe que quando você perguntou pro Max ali, eu já tive muitas vezes em que eu orei a Deus, né, por, digamos assim, inimigos, né? E às vezes por não entender. Senhor, essa pessoa está fazendo
tudo errado aqui, eu estou tentando fazer o certo, e às vezes as coisas se voltavam contra mim, né? Tentando fazer a vontade de Deus, né? Então eu já passei muito por essa experiência. E na maior parte dos casos eu não entendi na hora, né? Demorou muito tempo, né? Hoje, assim, quando eu olho para trás, eu penso assim, o quão imaturo eu era naquele momento, né? Ao lidar com o erro da outra pessoa. Então, às vezes essas coisas acontecem para a gente amadurecer um pouquinho mais, e a gente gasta ali o tempo em oração e tal, e às vezes não recebe a resposta. Né? Depois você entende, não, era isso que Deus queria me ensinar. E a gente vai concordar com Deus. No final da história, a gente vai dizer, não, Deus tinha razão, né? A gente discordou dele aqui e tal. Então, a gente... eu lembro de uma frase de Max Lucado, né? Deus tem todos os motivos para nos dizer não, e nós todas as razões para dizer obrigado. Então, quando ele nos diz não, é porque ele sabe. E às vezes esse não é na relação com outras pessoas. E a gente tem que ter aí tranquilidade e continuar orando. Às vezes eu brinco no meu dia a dia com as pessoas que eu trabalho, que tal pessoa, às vezes a gente se estressa um pouco, né? E aí eu brinco, tipo, essa pessoa tá tentando me testando como cristã, eu sou, gente. E aí, às vezes eu paro, quando eu falo isso, eu paro, tipo, tá, mas será que Jesus não tá usando essa pessoa pra me testar? Pra ver se eu vou ter a coragem depois de orar por ela? Será que eu vou ficar tão estressada com essa pessoa ao ponto de nem querer orar por ela depois? Porque Jesus morreu por mim, mas ele também morreu por aquela pessoa a quem muitas vezes não está estressando, mas criando possibilidades ali para que não aconteçam coisas no nosso dia a dia. E já houveram momentos onde pessoas do meu trabalho também perguntaram, tipo, Júlia, quais são os seus dias ruins? Quando que você tem um dia ruim? Aí eu parei, tipo, mas por que tá perguntando isso? Porque você sempre parece estar bem. Porque você sempre tá brincando com a gente. E por mais que algo esteja te estressando, você faz alguma brincadeira, você fala alguma coisa, tipo, parece estar muito de boa. E aí eu fiquei pensando, tipo, tá, mas eu nunca parei pra olhar dessa forma. Porque realmente, se for parar pra pensar, eu nunca tô, tipo, nossa, tô muito ruim, hoje não tá sendo um bom dia. Mas eu aprendi a olhar os dias de uma forma diferente. E eu gosto muito de falar isso para os jovens também, até quando a gente tem algum momento de conversação com os jovens, eu sempre cito isso também, que por mais que o dia esteja sendo ruim, Cristo está ali. Se não aconteceu algo, não deu certo, talvez Deus esteja me tirando de algo que poderia dar muito errado. Talvez Deus esteja me protegendo. Se algo deu certo, amém, Ele está me guiando. Mas se não deu, Ele está me livrando, então tá tudo bem. Vou contar uma história recente, assim. Sexta-feira, o meu carro, eu consertei um controle do alarme, né? E aí acionei o alarme e tal, legal. Acionei, testei, daqui a pouco chamei minha esposa, olha, tá funcionando legal o alarme aqui. Acionei o alarme, quando foi para desacionar, não desacionou mais. E aí eu precisava sair com o carro, precisava sair com o carro e tal. E aí orando, Senhor, para com esse negócio aqui. Depois eu fiquei chateado, tive que soltar o cabo da bateria lá e tal, porque o carro não parava de disparar o alarme, né? E... o carro não parando de disparar o alarme, o pastor mexendo ali na frente, eu acredito que deve ter sido uma imagem bem interessante. Então, foi tenso ali. Aí eu fiquei meio chateado, assim, porque, Senhor, o senhor sabe que eu tinha pouco tempo para resolver, não consegui resolver o que eu precisava resolver, porque em função daquele carro lá. Depois eu pensei, puxa, mas e se eu tivesse acionado o alarme e saído tranquilo de casa com o carro e isso tivesse acontecido na rua? Sim. Não seria muito pior? E eu agradeci a Deus porque o problema aconteceu em casa, né? Então, às vezes a gente está meio aborrecido, depois para e reflete que aquela oração não atendida foi uma bênção disfarçada, né? Foi uma forma de Deus nos ajudar, né? E é difícil para a gente na hora, mas depois a gente precisa ter esse momento de reflexão e conversar também com Deus sobre o que aconteceu, né? E é interessante que nesses momentos Deus nos dá uma nova oportunidade, um convite para que a gente ore e agradeça a Ele. Porque por mais que deu errado, a gente não sabe do que Ele estava nos livrando, que pudesse acontecer. E como que a gente pode encontrar um convite para uma oração em meio a essas dificuldades? Eu até separei, esse pensamento eu separei para ler aqui, né? E eu vou ler, é um pensamento de
do desejado de todas as nações, que diz assim: a vereda da sinceridade e integridade não é isenta de obstáculos, mas em cada dificuldade devemos ver um chamado à oração. Na verdade, a dificuldade é um chamado para oração. Então, quando a gente está atravessando por uma dificuldade, é Deus batendo assim: olha, vamos orar, vamos conversar um pouquinho. Você está atravessando essa dificuldade? Vamos conversar, eu estou aqui. E para mim isso foi muito libertador quando eu entendi isso. Às vezes perdi o sono, com algum problema para resolver. O que eu vou fazer? Vou levantar e vou orar. Quando eu iniciei o ministério em Três Lagoas, tinha um centro espírita bem perto da minha casa, assim, e sexta-noite era dia dos trabalhos deles, né? Fazia um barulho danado lá. E eu querendo dormir, porque sábado de manhã. Então, tinha que ir para a igreja e tudo mais. Então, o que eu fazia? Levantava e orava: Senhor, abençoa, manda os teus anjos para esse lugar, tal, para que eles possam ter paz e eu possa dormir, né? Então, a gente tem que aproveitar os problemas, eles estão chamados para oração. Qualquer problema que a gente atravessa, é Deus batendo, dizendo: vamos conversar um pouquinho. Max, como que você tem buscado ou encontrado um convite para uma oração em meio a algumas dificuldades que acontecem? Quando você tem dificuldade, Deus já sabe o que você está passando. Então, essa dificuldade é um convite para você conversar com Ele e contar para Ele o que está se passando. Porque Ele já sabe. Porém, Ele quer que você conte para Ele poder te ajudar a resolver esse problema. Entendeu? Sim. Então, tipo, se você tem um problema no dia a dia, você teve esse problema, se você se esquecer, às vezes Deus não vai te responder esse problema se você não contar para Ele, entendeu? Então, os problemas sempre podem se resolver se você contar para Ele e Ele vai te ajudar a achar a melhor solução. Então, as orações, elas servem como um meio de ajuda, de buscar essa ajuda a Cristo. Na verdade, é o nosso maior argumento, né? Sim. O nosso maior argumento para com Deus é que a gente precisa: Senhor, olha, eu não consigo controlar meu temperamento, ou Senhor, eu preciso de resolver isso aqui. Então, a nossa necessidade é nosso maior argumento, né? Olhar para Deus: olha, eu não consigo, eu preciso da sua ajuda. Eu gosto muito de uma frase de Filipenses, que diz o seguinte, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando a gente chega no auge, é incrível como a gente espera algo acontecer para que a gente declare de fato isso, que o viver é Cristo em nossa vida. Eu já passei por momentos onde a oração foi de fato o único meio que eu encontrava para sair, mas ela não foi o primeiro meio que eu busquei para sair daquilo. Ela foi o último, mas ela foi a única coisa que de fato me fez me aproximar mais de Cristo e poder buscar essa salvação, poder conseguir a salvação do momento que eu estava vivenciando. E a oração, ela não foi só uma salvação para mim, mas foi o que salvou a minha família também. Pois era um momento onde algumas dificuldades familiares e Cristo as atendeu. Mas demorou um pouco, demorou alguns anos, mas Cristo atendeu aquelas orações. E um coração grato é um coração que se prontifica a falar sobre a salvação de Cristo. É um coração que se prontifica, tipo assim, estou passando por uma dificuldade ruim, mas se eu orar, Cristo vai me atender. Se Ele não atender, tá tudo bem, porque Ele também pode ter me livrado de algo, pode ter buscado essa forma para me mostrar que Ele é o único que pode me salvar, que Ele é o único que pode estar ali comigo. E a oração, ela tem um poder muito especial na minha vida. Ela tem um fator muito especial. E eu gostaria de saber se na vida de vocês possuem algum testemunho ou algum momento onde vocês oraram a Cristo e Cristo mostrou a salvação, ou talvez não tenha mostrado de fato qual era o caminho que vocês deveriam seguir. Mas o fato dele não mostrar pode ter livrado vocês de algo. Tem algum testemunho, algum momento? Eu tenho vários, né? Mas um que tô lembrando agora, né, foi muito marcante para nós. Uma madrugada, tanto eu quanto a minha esposa, a gente estava com muita ansiedade, assim, perdemos o sono, acordamos no meio da noite, uma sensação de perda, assim, tremenda, né? E aí a gente levantou e orou um pouco juntos ali, e fazia pouco tempo, talvez fazia 1 ano e pouco que meu sogro tinha falecido, e veio aquela sensação de perda, né? Então nós nos levantamos e oramos, e a nossa oração basicamente foi: Senhor, o Senhor conhece a nossa vida, como tem sido dolorido a suportar a perda ali do pai da minha esposa, né? Então, a gente não está preparado para perder mais ninguém.
cuida de nós e não permita que a gente perca mais ninguém da nossa família. No dia seguinte, a minha filha mais velha, ela caiu de uma altura mais ou menos uns 4 a 5 metros. E teve hemorragia interna, rompimento do baço, vários problemas, né? Mas eu acredito que Deus livrou a vida dela em função daquela oração. Aquela ansiedade que a gente estava sentindo era Deus dizendo, olha, vocês precisam orar a respeito de uma situação que vai afetar muito a vida de vocês. E, bom, se a gente tivesse perdido a Beatriz naquele momento, seria muito difícil de suportar. É claro, Deus, ele é poderoso em todas as situações, ele pode nos fazer suportar tudo. Mas Deus nos deu um toque. Eu tenho assim, outras experiências de pessoas que receberam um toque especial para orar no momento e depois elas perceberam o livramento. Era como se Deus dissesse assim, olha, você precisa orar sem saber por que você está orando, porque eu preciso da sua autorização para agir. Sim. E para mim isso é fantástico. Max, você tem alguma experiência que queira compartilhar? Para mim, a experiência que eu tenho que me marca é uma que foi na minha adolescência, quando eu tinha uns 13 para 14 anos, que eu estava na época dos Bravadores. A gente tinha um Campori para poder ir e estava tudo certo, tudo arrumado, das malas tudo pronto, a gente estava só esperando o ônibus chegar. E o diretor do clube, ele recebe uma ligação falando que o ônibus não poderia ir, então a gente teria que cancelar o Campori, entendeu? A gente não poderia mais ir. Nossa. Eu e um grupo de amigos, a gente estava muito ansioso para isso, a gente fez uma rodinha de oração e começou a chorar. Depois disso, eu fui para casa, eu me troquei e fui para a educação física que eu teria nesse dia. Eu desci chorando e conversando com Deus. Quando eu chego lá, era a minha última, como eu posso dizer, minha última escolha que eu teria. Cheguei lá e perguntei se teria alguma possibilidade de a gente ir ainda pro meu diretor. Passando nisso, deu uns 2 minutos, ele recebeu uma ligação falando que um irmão da igreja, ele conseguiu um ônibus e ele ia mandar pra gente, ele chegar em meia hora. Então, tipo, pra mim foi uma oração respondida, tipo, no dia mesmo, entendeu? Foi uma coisa que me marca até hoje. O poder Legal. de uma oração é muito grandioso. E para um desbravador é muito triste quando cancela um Campuri em cima Desbravador, da hora. né? Sem Campuri. Sim, o que é de um desbravador sem um Campuri, né, gente? Exatamente. Mas nós temos exemplos muito grandes na Bíblia onde Deus atendeu algumas orações e Deus se mostrou estar ali presente. E ali na lição nós aprendemos também que até Jesus buscava também um encontro com o Pai através da oração. E para que a gente possa encerrar esse assunto, eu acredito que de fato não tem uma forma melhor de encerrarmos a não ser buscar esse encontro agora com o Pai e pedir para Ele a orientação através de uma oração. Pastor, o pastor ora pra gente? Sim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por termos esse canal maravilhoso para falar contigo. Nós talvez não saibamos bem aproveitar os momentos, mas estamos aqui em torno desse tema e muitas pessoas estão ouvindo também e nós queremos te pedir para que saibamos orar cada vez mais. Não precisamos escolher as palavras. Talvez algumas pessoas se preocupem o que dizer para ti, porque o Senhor entende as nossas intenções, o nosso coração. Então, se alguma palavra não sair do jeito que nós gostaríamos, o Senhor vai transformar isso, vai traduzir isso na linguagem do céu. E nós queremos te pedir aqui juntos que a tua bênção esteja tanto sobre nós, como também sobre cada pessoa, para que possa viver uma vida de intensa oração, seja em casa, passando às vezes horas em oração, com o estudo da Bíblia, mas seja também no trabalho, nos estudos, no dia a dia, e que a oração não seja um amuleto para a gente recorrer nas horas de necessidade, mas seja sim uma ferramenta para desenvolvermos uma grande amizade contigo. É isso que nós queremos, ó Deus. Queremos olhar para Jesus Cristo como nosso amigo e conversar com Ele, tendo a visão, como a Júlia colocou aqui, como uma grande amizade com Jesus e podendo falar dele, falar com ele e ser instrumento dele com as outras pessoas. Nós colocamos isso em oração em Ti para que o Senhor nos ajude a crescermos e sermos cada dia mais gratos, cada dia mais devotos, cada dia em maior conexão contigo através da oração. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigada por vocês aceitarem nosso convite, por aceitarem o convite não só nosso, mas também de Jesus para estarem aqui proclamando cada vez mais sobre o seu evangelho, sobre o seu desejo de ser amigo, ser nosso amigo e falar assim abertamente conosco.
E, enfim, muito obrigada. Nosso coração fica muito grato e muito quentinho quando a gente vê pessoas assim prontas a ouvir a palavra de Cristo e partilhar dela também. Então nós gostaríamos de agradecer muito mesmo, que vocês sejam muito abençoados, que cada vez que vocês forem falar ou partilhar de algum ministério, que as pessoas que estejam ouvindo vocês possam ver Jesus através de vocês e da vida de vocês também. Amém. Obrigado pelo convite, Júlia. Foi uma alegria. Você tem um nome muito bonito, o nome da minha filha mais nova, né? Amém. Então, Max, também muito bom estar aqui Valeu. ao seu lado. E para todo mundo que está acompanhando, né? O Jovemcast, né? O nosso abraço. Foi um privilégio estar aqui. Se quiser agradecer alguma coisa. Eu também agradeço pela participação. Não foi fácil, porque eu não tenho o costume de falar assim. Sim. Mas eu agradeço pela participação. Foi uma coisa que está me ajudando muito. Então, eu agradeço muito. Amém. Gente, agora se vocês quiserem mandar um recado para alguém que vocês conheçam, ou também para os jovens que estão acompanhando, podem ficar à vontade, a câmera está ali. Agora é o momento que o nosso editor, assim, coloca uma musiquinha para vocês fazerem aquele charme e mandarem um beijo, um abraço para a galera. Então podem ficar à vontade. Bom, muito bem. Eu vou mandar aqui meu abraço para todos os jovens aqui do SIC e também dos outros lugares que estão acompanhando aqui o Jovemcast. É uma alegria, né? Vim até de gravata, veja como valorizei aqui o podcast. Na verdade, tem um compromisso depois, né? Tá tudo bem. Então, eu estou aqui de gravata. Mas foi muito legal, que Deus abençoe. Que bom que você está separando tempo para a conexão com Ele, né? Que bom que você fez essa escolha. Compartilhe, né? Compartilhe especialmente esse conteúdo que é muito bacana, o conteúdo da oração. Eu queria mandar um abraço pro pessoal da minha igreja no Acre. Vou mandar esse vídeo para eles depois. Pode mandar, para os jovens. E também queria mandar um abraço para os meus pais que estão lá. E pro meu clube, o Ajuda Apocalipse. É isso aí, valeu. Amém. Bom, gente, se você quer conhecer cada vez mais sobre Jesus, sobre os seus milagres, sobre as curas que Ele fez, nós estamos com 2 QR Codes aqui abaixo da tela, onde você pode ter acesso a estudos bíblicos, que você pode escolher qual você se sente mais confortável, qual você quer tratar sobre esse assunto primeiro. Você também pode acessar eles para que alguém da Novo Tempo possa ir até a sua casa para te orientar durante o estudo. E assim, gente, é gratuito, então Jesus já pagou o preço, então você pode ficar à vontade para escolher qualquer um deles. E todos têm os QR Codes, mas os links também estão na descrição do vídeo. Então a gente te espera na próxima quinta-feira e um abraço.